Make my body go. Make our bodies higher and higher. Salve, salve, salve minhas crianças do 7º ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, com muita alegria e entusiasmo para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Minhas crianças, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de nosso Deus venha habitar em vossos corações, em vossas mentes, para que vocês venham aprender com mais alegria, entusiasmo, prazer e felicidade. Peço que o nosso Deus possa abençoar e proteger e guardar cada membro de vossas famílias. Tudo bem? Minhas crianças, nós hoje vamos trabalhar a nossa primeira aula de filosofia do nosso livro volume 1. Então, o nosso livro de filosofia volume 1, ele traz a temática Descobrir o que existe. Então, nós vamos discutir sobre a questão daquilo que existe no mundo. Como nós sabemos aquilo que existe? Como saber se nós existimos? Como perceber a realidade? Como saber que algo é real e não uma ficção e não uma imaginação? Então, nós vamos ter 5 aulas nesse livro, nessa nossa primeira avaliação, e vamos discutir sobre essa temática importante do nosso livro. Se necessário for, nós iremos também fazer pelo menos 1 ou 2 vídeos de revisão do nosso conteúdo, do nosso material. Ok? Então, minhas crianças, hoje nós vamos trabalhar a temática Perceber a Realidade. Então, vamos ver aí na tela o objetivo desse nosso conteúdo, desse nosso volume 1. Ele tem apenas 4 objetivos. O primeiro é explorar as relações entre a filosofia e a vida cotidiana. O segundo é explorar a leitura e o diálogo oral e escrito, com texto de diversos gêneros, compreendendo os elementos filosóficos presentes neles. Terceiro, refletir sobre o processo de formação e circulação de opinião, que esteja na mídia e programas, artes e etc. E o quarto, criar expectativas realistas para si mesmo. Então, vamos fazer a leitura do nosso primeiro textinho da nossa página 3. Utilizando nossos sentidos, percebemos a realidade que nos cerca. Também, por meio deles, notamos que essa realidade é formada por inúmeros seres e elementos distintos entre si e com as mais variadas características. Como compreender toda essa diversidade que percebemos a cada instante e dar significado a ela? Como adquirir conhecimento e saberes a respeito de tantas coisas? Perguntas como essa já passaram e ainda passam pela mente de muitos filósofos. No decorrer do tempo, cada um deles procuraram dar sua contribuição à tentativa de respondê-las. A seguir, você conhecerá uma dessas contribuições elaborada por um antigo filósofo. No entanto, imagine quantas novas coisas passaram a existir nos 23 séculos que nos separa da época desse pensador. Seria possível utilizar o método que ele propôs para melhor compreendê-la? Pense nisso ao conhecer esse método e algumas de suas aplicações. Minhas crianças, na nossa primeira aula, não sei se vocês ainda lembram, não é? Mas a nossa primeira aula de filosofia do 6º ano, entre a palavra filosofia, que eu perguntava para vocês lá, o sentido da palavra filosofia, a nossa primeira aula do 6º ano de filosofia tratava sobre o olhar. E nós vimos nessa aula que nós percebemos a realidade e o mundo utilizando os 5 sentidos. Então, entre esses 5 sentidos, nós supervalorizávamos e supervaloriza, espero que vocês não façam isso mais, não é? A gente tem a tendência de supervalorizar a realidade, a percepção da realidade, fazendo o uso da visão.
Ou seja, o órgão do sentido, olho. Mas nós vimos naquela aula que nós percebemos a realidade fazendo uso do tato, da audição, do paladar, da visão. Não é isso? Então, todos os 5 órgãos do sentido, eles contribuem para a percepção da realidade. Por isso, na nossa primeira aula do 7º ano, ele retoma essa interrogação, essa indagação. Como você percebe a realidade? Você percebe a realidade só vendo? Você percebe a realidade sentindo? Você percebe a realidade escutando? Você percebe a realidade provando? Tá? Se pergunte e analise isso. De uma forma maior ou menor, nós percebemos a realidade com os sentidos. Não é isso? E lá naquela aula eu falava para vocês que é muito perigoso nós querermos observar a realidade utilizando somente um órgão do sentido, de modo especial, somente utilizando o olho. Por quê? Porque os nossos olhos ele pode nos enganar. Porque nem tudo aquilo que olhamos nós enxergamos. Nem tudo aquilo que olhamos nós vemos. Não era isso que a gente tratava naquela aula? Muito bem. Então é o seguinte, muitos filósofos tentaram questionar, responder o seguinte questionamento: como percebemos a realidade? Como perceber as realidades, não é? Como saber e conhecer e dar sentido para aquilo que existe ao nosso redor, aquilo que existe no nosso mundo. Então, muitos filósofos tentaram elaborar métodos, elaborar pesquisa para responder essas interrogações. Entre elas, no material de vocês, nós temos aí, na página 4, o filósofo Aristóteles. Então, nós vamos ler a sua pesquisa, a sua contribuição, e eu vou explicar para vocês. Mas para que vocês venham a focar o estudo de vocês, vocês sabiam que a alma, ela tem, não é, níveis, ou ela tem, ela é dividida, tá? O que é a alma, tá? Quais são os critérios que identificam a alma? Será que o seu cãozinho aí de casa, o seu cachorro, a sua cadela, né? Ele tem alma? O seu gato, ele tem alma? Será que uma árvore, ela tem alma? Ou será que somente os seres humanos têm alma? Então, esses questionamentos, essas perguntas, é para que você venha chegar, não é, focar a esse estudo. Então, na realidade, essa página ela vai ser cobrada para vocês futuramente nas nossas provas, então foca o seu estudo nela. Na tela, olhar de filósofo. Há mais de 2.300 anos, o filósofo grego Aristóteles dedicou sua atenção a vários assuntos, entre os quais a natureza. Encantado com a diversidade que o cercava, procurou observar ao máximo a quantidade de elementos naturais ao seu alcance. Ele realizou estudos sobre os astros e seus movimentos, os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, e suas contribuições. Os seres vivos, como plantas, animais e pessoas, e suas características. Também procurou organizar a realidade natural que percebia segundo um método simples, classificar seus elementos com base em semelhanças e diferenças. Uma dessas classificações refere-se à divisão dos seres segundo o critério de ter ou não ter uma alma, ânima ou psique, palavra que para o filósofo significa vida, movimento. Assim, Aristóteles classificou os seres em animados com alma e inanimados sem alma. Os seres inanimados seriam os minerais e os instrumentos utilizados pelo ser humano. Já os seres animados seriam aqueles dotados de vida, movimento e de pelo menos, minhas crianças, uma das seguintes características da alma. Então, foque o estudo. Já fica bem claro que tudo aquilo que tem alma são chamados
é animados, ou seja, eles têm vida. E aquilo que não tem alma são considerados inanimados, tá? E a alma ela tem 3 características, tá? Então, ela tem 3 capacidades. A primeira dela é a nutritiva, ligada às atividades necessárias à sobrevivência. A segunda, a perceptiva, ligada à percepção e à sensação. E a terceira, racional ou discursiva, ligado ao entendimento e à comunicação. Com base nesse critério, Aristóteles concluiu que as plantas são seres animados, com vida, movimento e apenas uma capacidade da alma, a nutritiva. Os animais, seres animados, com vida, movimento e 2 capacidades da alma, nutritiva e perceptiva. Os seres humanos têm vida, movimento e são os únicos seres animados com todas as capacidades da alma. A capacidade nutritiva, a capacidade perceptiva e a capacidade racional ou discutiva. Além disso, Aristóteles classificou os diferentes elementos da natureza em espécie, ou seja, em conjunto e subconjunto, conforme as semelhanças e as diferenças que percebia entre eles. Com o passar do tempo, cientistas empregaram esse mesmo método para classificar a natureza em 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Em cada reino estabelece subconjunto, formando-os pelas diferentes espécies minerais, vegetais e animais. Atualmente, novos reinos da natureza também são considerados, mas, tal como Aristóteles, cientistas ainda utilizam a classificação como método para observá-los e compreendê-los. Dessa forma, podemos concluir que, organizando cada coisa em seu lugar, esse filósofo abriu caminhos para o surgimento da divisão científica que conhecemos: astronomia, para tratar dos astros, geologia, para os minerais, botânicos, para as plantas, zoologia, para os animais, etc. Contudo, desde a época de Aristóteles até os dias atuais, o ser humano realiza inúmeras transformações na natureza, descobrindo, inventando e fabricando coisas que não foram classificadas pelo filósofo. Sendo assim, podemos identificar inúmeros elementos naturais que fazem parte do nosso dia a dia, além de uma grande quantidade de elementos criados pela própria humanidade, com base na matéria-prima oferecida pela natureza. Shalom? Minhas crianças, para que a gente venha a discutir e entender o nosso texto, né, teórico de Aristóteles, antes eu quero que vocês marquem aí essas 3 capacidades da alma, tá? Isso aí vai cobrar para vocês. Quais são as 3 capacidades? Na sequência, nutritiva, apetitiva e racional, tá? Que é a racional ou discutiva. Tudo bem? Segundo, eu quero que vocês também assimile, tá? Aprenda o que é um ser animado, que vocês já sabem por causa da ciência, inanimado, mas que também vocês venham a identificar aí as frases que está dentro desse quadradinho do Aristóteles, que ele diz, não é? Há seres animados e inanimados, e é possível classificar seres em diferentes espécies. Então, se perguntar para vocês na prova, qual foi o método aristotélico para observar, tá? Para descobrir o que existe, para perceber a realidade? O método é o método chamado da classificação. O que significa isso? Significa que até Aristóteles a ciência não era subdividida. O filósofo abarcava, ou pelo menos almejava, abarcar a totalidade do saber, do conhecimento das coisas. Então o filósofo ele era matemático, ele era físico, ele era astrônomo, tá? Ele era biólogo, inclusive o Aristóteles, né, vai ser o grande homem que vai valorizar, o primeiro a valorizar a biologia, tá? As ciências naturais. Então, até Aristóteles foi assim, de Aristóteles para cá mudou. Então Aristóteles parou para pensar e disse, olha, é impossível o ser humano abarcar a totalidade das coisas. Então,
se ele almejar a querer conhecer tudo, ele vai ter um conhecimento, mas um conhecimento muito superficial. Então Aristóteles vai propor a busca do conhecimento específico para que venha a ser um conhecimento aprofundado. Então aí é que ele vai dividir as ciências, não é? Como aí ele vai, no próprio material, ele vai mostrar para vocês, não é? É a astronomia para tratar dos astros, ele vai criar a geologia para os minerais, ele vai criar a ciência botânica para as plantas, a zoologia para os animais e assim sucessivamente, tá? Então é o Aristóteles que vai dividir, fragmentar o conhecimento em diversas ciências. Então, da filosofia vai criar diversas ciências e a filosofia vai continuar sendo a mãe de todas as ciências, mas não será uma ciência, como vocês já sabem, que para ela ser ciência, ela tem que ter um método e um objeto de estudo, e ela estuda, não é? Almeja alcançar, não é? Ou discutir, pensar todos os saberes, todos os conhecimentos, tá? Então, minhas crianças, o método de Aristóteles foi o método denominado classificação, tá? Contudo, Aristóteles vai dizer que, aqui, para vocês entenderem, segundo Aristóteles, tudo aquilo que tem vida tem pelo menos uma capacidade da alma. Então, minhas crianças, uma planta, ela tem uma capacidade da alma. Qual é essa? A nutritiva. Uma planta, ela se alimenta, uma planta, ela se nutre. Tá? Tudo aquilo que é um ser vivo tem que ter pelo menos uma dimensão da alma. Já o cão, o seu gato, segundo Aristóteles, ele tem uma dimensão a mais da alma. Então, o cão, ele se alimenta, mas também um cão, ele assimila, ele aprende alguma coisa. Ele obedece o seu dono, não é isso? Mas o cão não tem a capacidade discursiva ou a capacidade transformadora de transformar aquilo que ele aprendeu em algo novo. Então, o cão, ele tem duas dimensões da alma. Ele tem a dimensão, não é? Nutritiva e tem a dimensão perceptiva. Ele é capaz de conhecer, diferenciar o seu dono de quem não é o seu dono, tá? Já o ser humano, segundo Aristóteles, é o único ser vivo na face da Terra que tem todas as três dimensões da alma. Somente o ser humano ele tem a alma em plenitude, a alma completa. Então, somente nós nos alimentamos, não só nos alimentamos, como temos a capacidade de escolher o nosso alimento, somente nós temos a capacidade, não é, de aprender e, por cima de tudo, transformar o nosso aprendizado em novo conhecimento e novo saber. E não só isso, nós somos capazes de aprender e passar o que nós aprendemos para quem ainda não tem o conhecimento aprendido, conhecimento conhecido. Então, Aristóteles vai mostrar que somente o ser humano ele aprende, ensina e transforma aquilo que foi aprendido em nova forma de conhecimento e nova forma de saber. O resumo da obra é isso, tá, minhas crianças? Somente os seres humanos têm as três dimensões da alma. Se vier perguntar para vocês quais são as dimensões da alma, você tem que dizer apetitiva, não é? Nutritiva, racional ou discursiva. Ok? Se vier perguntar para vocês qual foi o método que Aristóteles utilizou para observar, investigar o conhecimento, ele utiliza aí o método da classificação. E por fim, você identifique as frases do Aristóteles, foque o seu estudo nessa página para que você venha se dar bem na nossa avaliação. Demais, beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!